A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 10, onde nós vamos aprender sobre um assunto bem interessante, fazendo sábias escolhas, ou escolhas sábias. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos e, é claro, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD, onde você pode encontrar recursos para te ajudar como professor da escola bíblica. Que Deus te abençoe, tá? Vamos caminhar então, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos pré-adolescentes, onde nós vamos tratar sobre esse tema, fazendo escolhas sábias. E é importante você iniciar com algumas leituras bíblicas. Primeiro, apresenta aí a leitura bíblica que está em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Leia com os teus alunos esse texto. Depois, apresente o que a Bíblia diz, está em Salmos, capítulo 1, versículo 1. E eu espero que Deus em Cristo use você na escola bíblica dominical aí da tua igreja como instrumento de Deus. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a respeito desse assunto sobre os valores cristãos e qual é o nosso posicionamento em tomar as nossas decisões, na nossa tomada de decisão. E o que é valores cristãos? Vamos entender sobre isso. Primeiro, valores cristãos são princípios espirituais, morais e éticos que são pautados pela palavra de Deus. A exemplo desses valores, vamos destacar alguns aqui, como o trabalho, como família, com essa questão de entender sobre a criação do homem e da mulher, macho e fêmea. Nós entendemos também que os nossos valores cristãos são pautados como a nossa coluna da verdade, a nossa regra de fé, o nosso princípio de cosmovisão. Os valores cristãos apresentam a nossa cosmovisão, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se comportar diante da sociedade. Entendendo isso aqui de uma forma geral, básica e bíblica, vamos agora para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui no nosso EBD. Valores quais? Nesse primeiro ponto, nós vamos entender que nós estamos vivendo aí um processo, em um período, que é chegada a hora da necessidade de entender sobre a nossa tomada de decisão. Todo pré-adolescente precisa tomar uma decisão sobre o que crer, o que acreditar, qual é a sua linha de pensamento, qual é o seu testemunho pessoal. Os valores cristãos, para a gente, são pautados a partir da Bíblia, a partir daquilo que a gente acredita pela palavra. Nos dias em que nós estamos vivendo, há uma necessidade muito grande das pessoas tomarem as suas decisões. E nós que partimos e partilhamos da nossa fé, partimos da essência do Evangelho, tomamos as nossas decisões pautados pelo que a Bíblia diz, pelo que a Bíblia ensina, pelo que a palavra descreve para a gente. Isso também quer dizer que nós assumimos uma postura pautados na Escritura, pautados na Bíblia. A fase da pré-adolescência é uma fase de entender o que é certo e o que é errado. É por isso que nessa visão do aconselhamento pastoral, você como professor deve ser um conselheiro cristão em guiar o teu aluno e demonstrar para ele o que a palavra diz. É claro que a tomada de decisão deve partir dele. E essa tomada de decisão deve ser uma tomada de decisão clara, que ele entenda o que ele está fazendo. E o nosso papel como conselheiros cristãos, nessa faixa etária, é demonstrar o valor das Escrituras, o que a palavra diz. É necessário termos a clareza sobre os nossos valores. Então, você como professor, você precisa ter clareza sobre a morte e ressurreição de Jesus, sobre o porquê você crê nessa salvação em Cristo, porque Cristo morreu por você, perdoou os teus pecados sem que você merecesse,
Você precisa ter a certeza de crer exatamente nessa experiência que você tem com Deus. A partir do momento que você crê que essa experiência parte da Escritura, você entende então a proposta do próprio salmista, no Salmo 1, que ele toma suas decisões pela palavra de Deus. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, porque ele descobre que a palavra de Deus orienta ele não se aceitar, não se assentar naquele momento ali, naquele contexto de pecado, de idolatria. A palavra de Deus te ensina a caminhar para um caminho de santificação. Em Romanos 12:17, está escrito: esforçai-vos em fazer o bem perante os homens, para que o Senhor possa ser testemunhado. Então, a tomada de decisão deve ser guiado pela palavra. E o nosso adolescente que está vivendo essa fase de transição, como já disse para você em diversas aulas aqui, precisa ter uma orientação bíblica, pastoral, que é influenciada por você. Que Deus te use. Eu espero estar contribuindo contigo. Se eu estou, comenta aí. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: desenvolvendo um sistema de valores. Nesse segundo ponto, você, como professor da Escola Bíblica Dominical, deve ter essa ideia de que você é um conselheiro cristão e deve apontar o caminho. E o teu adolescente, o pré-adolescente que toma aula com você, ele deve compreender que o caminho é seguir a Jesus. E nessa tomada de decisão, desenvolvendo esse sistema de valores, você deve apontar para os valores cristãos, para os princípios que nós cremos. E alguns valores nós podemos citar aqui para você que você pode ensinar aos teus alunos. Primeiro, ensine sobre a justiça de Deus. É necessário você descrever a respeito da justiça? Salmos capítulo 11, versículo 7. Teu aluno precisa compreender que a justiça de Deus demonstra também a sua bondade. Deus é justo, verdadeiro, fiel. E ele perdoa aquele que busca o perdão, aquele que decide ser guiado por ele. Outro detalhe que você precisa também descrever em sala de aula. Você precisa ensinar para que ele tome as decisões sobre a verdade. E qual é a verdade? A verdadeira verdade é o Cristo. João 14,6 está escrito que Jesus é o único caminho, a verdade, a única, e ele é a vida que nos leva para Deus. Efésios 4:25, Paulo também descreve a respeito dessa verdade. Então, anuncie a verdade de Deus. E ser um discípulo de Jesus, acreditar em Jesus, é acreditar em toda a verdade de Deus. A verdade a respeito da criação do mundo, a respeito do homem, da mulher, a verdade de Deus para todas as coisas que existem sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Nós também precisamos ensinar o sistema de valor sobre a obediência aos nossos alunos. Como Cristo obedeceu o plano do Pai, nós também precisamos demonstrar a importância dessa obediência como pastores e professores da escola bíblica. E em 1 João, capítulo 5, versículo 3, traz para a gente uma passagem muito interessante, que a obediência é importante para o pré-adolescente. Ele, compreendendo o sistema de valor cristão, ele vai entender que a obediência é algo especial que agrada também a Deus. Outro detalhe também, ensinando sobre esse sistema de valor, é necessário ensinar em sala de aula sobre a honestidade e lealdade. A honestidade deve ser um princípio a ser guiado em sala de aula aqui. Essa lealdade também, isso fala da fidelidade a Deus. 1 de Pedro 3:2, a honestidade é um caráter muito especial que todo cristão deve ter, que o adolescente também deve ter. Salmos 1, versículo 1 a seguir, demonstra a respeito do seu caráter. A honestidade e lealdade a Deus também demonstra que você é crente quando todo mundo está olhando, mas também é crente quando está sozinho, acessando a internet, servindo a Deus. Em todo tempo você passa a ser fiel ao Senhor. E o último princípio que eu quero destacar para você, construindo essa cadeia de sistemas aqui, de valores, você precisa ensinar a respeito da gratidão. Todo pré-adolescente precisa ser grato por tudo que tem, por tudo que Deus fez, pelo plano de Deus. E essa gratidão demonstra a nossa adoração ao Senhor. E nós, conhecendo o caminho, então fica fácil de entender exatamente o sacrifício de Cristo, a nossa cosmovisão cristã. Fale sobre isso com os teus alunos. Eu espero estar contribuindo com você. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. O último ponto da aula de hoje, que é o terceiro,
trata sobre o seguinte assunto: decidindo sabiamente. Você é daquele tipo de pessoa que responde antes de pensar? Quando nós estudamos sobre os valores cristãos, nós também descobrimos a necessidade de pensar antes de agir, de pensar antes de responder. E os valores cristãos nos ajudam exatamente a pensar como Jesus. Isso quer dizer que quando você é guiado por Jesus, você age como discípulo de Cristo. Apresentar os nossos valores também é ser obediente à cruz, ser obediente ao Jesus de Nazaré. Tiago 1,22 traz para a gente algo muito interessante sobre esse assunto. Decidir sabiamente é nos guiar em Deus. Decidir sabiamente é compreender o valor do Calvário para nós, compreender sobre o valor da cruz. E decidir sabiamente é tomar as nossas decisões agradando o Senhor. Que você também explique sobre isso para os teus alunos em sala de aula, que Deus te use poderosamente. Que essa palavra possa ter ajudado você. Se eu contribuir contigo até aqui, se essa aula te ajudou, comenta aí. Marca a gente também no Instagram, tira uma foto e posta lá nos stories, marca a gente, eu vou ficar feliz se você fizer isso. E claro, como estou fazendo em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura para te ajudar em sala de aula em nome de Jesus. Como dica de leitura, você pode tomar como base alguns textos que eu vou indicar para você. O Pastor e o Aconselhamento, esse material é muito legal para quem gosta de estudar sobre esse assunto. Eduque o seu filho, nisso há esperança, esse material é muito legal para quem gosta de estudar sobre esse assunto da educação de pais e filhos. E também ajudando uns aos outros pelo aconselhamento. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na nossa lição de número 11, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: esperando o tempo de Deus. Um beijo, até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.